O Brasil vem registrando baixos índices de cobertura vacinal contra doenças que até bem pouco tempo estavam erradicadas. A vacina contra a paralisia infantil, por exemplo, passou de 95% de cobertura em 2015 para 84% em 2016 e chegou a 78% no ano passado. O sarampo segue nesse mesmo ritmo, ao ponto de termos um surto da doença em vários estados e casos também aqui no Rio Grande do Sul. O negócio é o seguinte: pais que não vacinam os filhos podem ser responsabilizados? Bom, essa é uma das perguntas que nós vamos fazer agora à promotora da Infância e Juventude de Passo Fundo, Clarissa Amélia Simões Machado. Doutora, seja muito bem-vinda ao PFTV. E a primeira pergunta é justamente essa: os pais podem ou não ser responsabilizados quando não levam seus filhos para tomar as vacinas obrigatórias, essas oferecidas pelo governo? Podem sim. Existe um artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente que define uma infração administrativa contra as normas de proteção à criança e adolescente. Então, o responsável legal por uma criança e adolescente que descumpre dolosa ou culposamente qualquer dever inerente ao poder familiar pode ser processado e, se condenado, ter que pagar uma multa para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dentre os deveres inerentes ao poder familiar, nós temos um dos maiores, que é garantir a saúde da criança e do adolescente, a saúde do filho, criança e adolescente, por seus responsáveis legais. Não só no sentido de garantia ao direito a saúde do filho em um caso concreto já estabelecido, de alguma doença, de alguma moléstia, mas também no sentido eminentemente preventivo. Então, todas aquelas vacinas obrigatórias catalogadas nos protocolos do Ministério da Saúde, elas são vacinas que têm essa condição de serem obrigatórias justamente porque evitam doenças graves, não é? E que vão afetar não somente a saúde daquela criança cujo pai foi omisso, mas também das crianças e adolescentes que convivem com ela. Então, é uma norma não só na proteção da criança, especificamente vítima de uma omissão ou de um abuso do seu pai, da sua mãe, mas também de toda a comunidade infanto-juvenil que convive com ela, por conta da convivência no ambiente escolar, social e por aí afora. Doutora, com ou sem intenção de vacinar essa criança, ou seja, dolosa ou culposamente, as duas situações podem ser punidas, então? Por meio desse processo por infração administrativa, correndo o risco, então, de ser condenado ao pagamento de uma multa. De que forma isso se daria? A informação chegaria ao Ministério Público? De que maneira? Essa informação pode chegar diretamente ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, aos órgãos de saúde pública, noticiando eventual omissão, negligência, casos de pais que pouco se importam com essa questão de vacinação, ou mesmo agora, mais recentemente, essa corrente assim, mais alternativa, de seguir outros protocolos de saúde alternativa, mais no ramo assim, naturalista, entendendo... Não cumprindo o calendário estipulado. O calendário obrigatório do Ministério da Saúde. Bom, doutora Clarissa, o Ministério Público de Porto Alegre, por exemplo, vamos citar aqui a capital do estado, ele pode ter um entendimento diferente do MP aqui em Passo Fundo? Pode, mas não imagino que se trate de um entendimento diferente. Eu acho que casos assim mais graves, Thaís, em que se associa a essa falta de vacinação outros atos de negligência ou de até atos abusivos contra a criança ou adolescente, aí sim pode-se pensar numa punição maior, a exemplo de restrição da convivência familiar, guarda e tudo mais. Mas sem sombra de dúvidas, o fato de não vacinar, sendo uma vacinação obrigatória, implicará o processamento pela infração administrativa e correndo o risco de ser condenado ao pagamento da multa. Muitíssimo obrigada pelas informações. A gente, claro, sabe que o Ministério Público fica sempre à disposição para outros esclarecimentos a respeito desse assunto. Com certeza. Muito obrigada. Um bom fim de semana. Igualmente. Obrigada.